agora gostaria de receber o bom dia, lógico, de dar o bom dia e conversar um pouquinho com ele, o nosso mediador Afonso. Bom dia, meu amigo Afonso Aquino. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente nesse local fazendo a mediação das palestras e dizer para vocês que os resultados até agora alcançados foram muito bons e que o Instituto está muito feliz, juntamente com a Nova Letra e todos os patrocinadores, para darmos andamento aqui ao segundo dia de evento. Então, para darmos início ao segundo e último dia do 13º Caju Nordeste, vou chamar para iniciar a sua palestra Cenários da Cajucultura Brasileira Presente e Futuro, o nosso palestrante Vitor Oliveira, ele criador do canal da Cajucultura. Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Inicialmente quero agradecer aos organizadores do 13º Caju Nordeste pelo convite para participar deste evento. Bom, pessoal, então, como já foi mencionado, meu nome é Vitor Oliveira, sou engenheiro agrônomo, consultor em cajucultura e criador do canal da Cajucultura no YouTube e do blog da Cajucultura no Instagram. Aproveito, inclusive, para convidar quem ainda não é inscrito no canal da Cajucultura no YouTube, que faça a sua inscrição e tenha acesso a mais de uma centena de vídeos, todos tratando de assuntos, de temas relacionados à cajucultura brasileira, como não poderia deixar de ser. Aqui também vai um bom dia todo especial aos nossos mais de 5.000 seguidores no YouTube, no canal da Cajucultura, que certamente também estão nos prestigiando com a sua audiência nesta manhã de sábado, né, neste sábado ensolarado. Então vamos para o próximo slide. Bom, o tema da minha palestra, como já foi anunciado, será Cenários da Cajucultura Brasileira. Terá uma duração máxima de 30 minutos e que vou dividir essa apresentação em 3 partes, né? Na primeira parte, falarei sobre o presente, onde apresentarei um panorama nacional e internacional da cajucultura. Na segunda parte, abordarei as projeções para o setor, tanto em nível nacional como internacional. E, por último, as lições de casa que, no meu entender, e com base nos números que apresentarei, temos que fazer para assegurar a sustentabilidade do agronegócio caju brasileiro. De antemão, eu informo que vou mostrar bastante números e gráficos, procurando fazer uma análise mais lógica e menos emocional da nossa cajucultura, né? E por que eu faço isso? Por que eu falo isso? Justamente porque muitas vezes nos deparamos com comentários sobre a conjuntura do negócio caju brasileiro, mais na linha do emocional do que racional, né? E isso, de certo modo, contribui para análises totalmente distorcidas e distantes da realidade. Então, eu acho que nós precisamos melhorar nisso. Então, vamos para o próximo slide, onde nós vamos começar falando, então, sobre o presente, né? Então, nós vamos começar traçando um panorama, focando os cenários, como já falei, internacional, em primeiro lugar, e depois nacional. E por que internacional? Porque a castanha de caju é uma commodity. É uma commodity produzida em escala significativa em cerca de 46 países nos diferentes continentes do globo terrestre, né? Portanto, não dá para falar do cenário da cajucultura brasileira sem ter um link com o cenário internacional, né? Então, quem está nesse negócio, quem está no negócio caju, ele tem que ficar antenado, tem que ficar linkado no que acontece lá fora, né? Então vamos ver o que acontece lá fora. Vamos o próximo. O próximo slide, por favor. Ok. Bom, para começar, e para que possamos ficar na mesma página, e até mesmo para que todos tenham uma noção da posição que ocupamos em nível mundial no agronegócio caju, temos nesse slide a localização dos principais polos mundiais de produção de castanha de caju na atualidade.
nas áreas circuladas em vermelho que os senhores estão vendo no mapa, né, nós temos, vamos dizer assim, os top produtores, as regiões principais produtoras de castanha de caju no mundo, né? Então, os países africanos, eles lideram a produção mundial de castanha de caju. Hoje estima-se que a cada 2 castanhas produzidas no mundo, uma é produzida no continente africano, né? Então, a Costa do Marfim lidera a produção na África Ocidental, né, na costa oeste africana. E, como já mencionei, na atualidade, 46 países produzem castanha de caju em escala significativa. Nesse outro slide, nós temos mais alguns números da cajucultura mundial, né, que mostram bem a grandiosidade da cajucultura, né? A produção mundial está estimada, como os senhores podem ver aqui nesse slide, em cerca de 3,8 milhões de toneladas de castanha. A projeção é de que em 2030 essa produção vai chegar no patamar aí de 6 a 6,3 milhões de toneladas de castanha, né? A amêndoa de castanha de caju, por sua vez, ela é a 4ª noz mais consumida em termos globais, né? E responde por um share, né, no mercado mundial de 16%, o que é bastante expressivo. E um dado importante, cerca de 60% da força de trabalho global envolvida na produção é composta por mulheres, né? E 90% estão nas fábricas de processamento, né? O próximo slide. Então, você vê que são números bem expressivos, né? Ainda falando sobre números, né? Mais de olho na produção de castanha, nós temos nesse gráfico os top 10 produtores mundiais, onde podemos ver que, considerando a média do período de 2014 a 2018, a Índia foi o maior produtor mundial de castanha, né? Isso é a média desse período aí de 5 anos, com cerca de 745 mil toneladas, seguido pela Costa do Marfim, com 675 mil toneladas, e o Vietnã, com 296 mil toneladas. O Brasil, vocês vão ver que ele aparece em 10º lugar, com a produção média anual de 112 mil toneladas. Né? Mais uma vez, isso é uma média desse período de 2014 a 2018. E já que falamos em Brasil, vamos dar um zoom nesse próximo slide agora, na nossa produção, né? Para ver a quantas anda a nossa produção. Então, nesse gráfico, que já está aí na tela, podemos observar que a produção nacional, se nós olharmos o período aí compreendido entre 2018 e 2021, ela vem apresentando uma tendência de queda a partir de 2018. Isso é um fato preocupante, né? São números. Em 2020, se nós olharmos nesse gráfico, nós vamos ver que o Brasil produziu cerca de 138 mil toneladas de castanha. Para o corrente ano, as estimativas do IBGE, até o momento, apontam para uma produção de 122 mil toneladas de castanha. Então, sobre esse assunto, inclusive, quem quiser saber mais detalhes sobre esses números, sobre a previsão de safra de castanha de caju para o corrente ano, eu recomendo um vídeo que nós acabamos de lançar no canal da Cajucultura no YouTube sobre a previsão da safra brasileira de castanha de caju para 2021. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo no canal da Cajucultura no YouTube, onde vocês vão ter mais detalhes, né? Já que o nosso tempo aqui, de certo modo, é limitado, mas recomendo que assistam esse vídeo sobre a previsão de safra de castanha de caju para 2021. Então, vamos para o próximo slide, para que a gente vá assim, se aprofundando mais, né? E olhando aqui em âmbito nacional, como é que está a distribuição dessa produção? Então, nesse gráfico aqui, colorido,
a gente vê que do total produzido no Brasil, os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte detêm a maior fatia de produção. Em 2020, por exemplo, que são esses dados, esse gráfico que se refere a esses dados, o Ceará respondeu por 61% da produção nacional de castanha de caju, o Piauí por 17% e o Rio Grande do Norte por 13%. Os restantes 9% eles são divididos pelos demais estados do Nordeste, mas entrando ainda fora da região Nordeste, o estado do Pará, Mato Grosso e Tocantins. Então, vamos dizer assim, esse é um raio-x da participação, da distribuição percentual da produção nacional entre os principais estados produtores, né? Bom, vamos no próximo slide agora, sair um pouquinho da produção de castanha e vamos agora ver essa castanha processada. Vamos falar agora de amêndoa de castanha de caju, né? Por quê? Bom, até agora falamos apenas sobre a produção de castanha. E como é que está a produção de amêndoa de castanha de caju em nível mundial? Nesse slide, nós podemos visualizar os principais exportadores mundiais de amêndoa de castanha de caju. Isso aqui é uma média também de 5 anos, né? Onde nós podemos ver que o Vietnã ele se destaca com cerca de quase 59% do volume de amêndoa de castanha de caju exportado. Então, o Vietnã ele é vamos dizer assim, é o top em termos de exportação. Depois eu tenho a Índia figura em segundo lugar com 16% e o Brasil com apenas 2% dessa fatia. Vamos agora no próximo slide ver como é que estão as exportações brasileiras de amêndoa de castanha de caju. Então aqui eu tenho um período bem, vamos dizer assim, razoável de dados de 2010 a 2020, né? E nesse gráfico, então, nós podemos ver, né, na coluna em azul o valor das exportações em milhões de dólares e nessa linha em laranja nós podemos ver o valor dessas exportações. Aliás, o volume, desculpa. Na linha laranja, o volume das exportações em toneladas. Então, no período de 2010 a 2020, de um volume de 26.300 toneladas de amêndoa de castanha de caju, em 2010, 10 anos depois, em 2020, o Brasil exportou esse volume, ele caiu para 15.500 toneladas em 2020. Fazendo umas continhas rápidas aí, isso significa uma redução de 41%, né, de 2020 em relação a 2010. Né? Evidentemente que inúmeros fatores concorreram para essa queda. Nós poderíamos passar horas aqui, talvez até mais dias do que a duração do Caju Nordeste, que foi de 2 dias. Podemos passar uma semana falando sobre os fatores que motivaram a queda no volume de exportação, na produção brasileira, etc. Mas não é o caso. Depois isso pode ser objeto de seminários, de palestras, né? Alguns até que me antecederam aqui já falaram um pouquinho sobre essa questão. Bom, então, esse é o quadro. Vamos ver agora no próximo slide, né? Já que nós tivemos assim, esse rápido raio-x, que eu vou dizer assim, raio-x do cenário nacional e internacional, no que diz respeito à produção de castanha e à exportação de amêndoa de caju, que em termos mundiais são os 2 produtos da cajucultura que realmente, de fato, dão sustentação a esse negócio. Só para os senhores terem uma ideia, esse negócio castanha e amêndoa de castanha de caju, ele gira, em termos globais, entre 6,5 e 7 bilhões de dólares. Então, é um negócio peso pesado. Então, vamos falar um pouquinho agora, eu falei sobre o presente, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o futuro, sobre as projeções futuras nesse próximo slide. Bom,
Então, quando analisamos as projeções referentes à demanda global por castanha de caju, nós vemos que ela está em um caminho de crescimento sustentado, né? Isso é uma notícia muito boa. E essa projeção, né, que vem se confirmando, ano após ano, vem se confirmando, ela cria oportunidades para novos participantes entrarem nesse mercado. Então, conforme podemos visualizar neste gráfico, em 10 anos, estima-se que a produção mundial, como já falei, ela ultrapassará a casa dos 6 milhões de toneladas, né? Essa produção mundial vai passar de 6 milhões. Eu falei ainda há pouco que a produção atual está estimada em 3,8 milhões de toneladas. Então, no período de 10 anos, ela praticamente vai dobrar de tamanho, né? Vamos para o próximo slide, né? E a pergunta que eu faço é: e nós? Como é que nós estamos? Né? Temos produção, temos bala na agulha para poder entrar nesse jogo, né? Para responder essa pergunta, então vamos ver nesse gráfico como está a evolução da área colhida com cajueiros no Brasil, e destacando aqui os 3 principais produtores, né? Que, como todos sabemos, o Ceará, o Piauí e o Rio Grande do Norte, né? Então nós temos o Brasil aqui nesse gráfico. O Brasil está nessa linha preta de cima, depois na linha vermelha nós temos o Ceará, na linha em azul o Piauí e na linha laranja o Rio Grande do Norte, né? Então, pegando essa parte que está tracejada aqui em preto, que corresponde aos anos de 2017 até 2020, observa-se uma redução da área colhida nesses 3 estados, né? Há uma taxa média de 3, conforme vocês podem ver aí na parte direita do gráfico, de 3,3% ao ano no Ceará, de 1,3%, embora está uma letrinha pequena, ao ano no Piauí, e de 10,2% no Rio Grande do Norte. Isso não deixa de ser uma preocupação, por quê? Porque esses 3 estados juntos representam cerca de 92% da área destinada à colheita de caju no ano de 2021, né? Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz ainda há pouco, considerando essa demanda crescente por castanha em âmbito mundial, nós estamos preparados, nós temos munição, nós temos bala na agulha, nós temos matéria-prima, né? Bom, a minha resposta é: eu acho que ainda temos muito chão pela frente, né? Mas daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas ainda temos muito chão pela frente, né? Os números, infelizmente, não são animadores, mas são números, né? Nós temos o privilégio de ter esses números, de ter uma medida, que eu digo, de referência para poder tomar as decisões que têm que ser tomadas e fazer a lição de casa para chegar no destino que for definido. Particularmente, eu sou muito partidário de que não se gerencia o que não se mede e não há sucesso no que não se gerencia, né? Então, repetindo, nós temos os números, temos as medidas, né? E elas deixam bem claro da necessidade do Brasil aumentar a produção de matéria-prima e reverter essa tendência de queda que está muito clara aqui nesses gráficos que eu estou mostrando. Como eu falei no início, nós estamos discutindo aqui em termos lógicos, em cima de números. Aqui não tem nada de emocional, justamente para não ter opinião distorcida, né? Então, o que deixa muito claro esse gráfico aqui é a necessidade de se reverter essa tendência de queda e surfar nessa onda de aumento mundial do consumo, né? Que é o que nós vamos falar agora nesse próximo slide, né? A questão
do consumo, né? Então vamos ver agora nesse próximo slide e dando um mergulho mais um pouquinho agora no consumo da amêndoa de castanha de caju, né? A produção global de amêndoa em 2020 e 2021 totalizou, não está aí nesse gráfico, mas cerca de 836 mil, quase 837 mil toneladas. Esse foi o consumo mundial em 2020, e é um crescimento sustentado, esse consumo de amêndoa, né? E nesse quadro aí que os senhores estão vendo, nós temos os top 10 consumidores de amêndoa de castanha de caju, com a Índia, que é o maior consumidor mundial, e os Estados Unidos logo em segundo, né? Então esses dois são os top. Depois nós já temos aí a China, já entrando em terceiro. A gente pode até dizer que o consumo da amêndoa de castanha de caju na China é relativamente recente, mas é um mercado desnecessário até comentar em termos do quão grande é esse mercado, né? E uma notícia boa, né? É que o Brasil já aparece aí entre os top 10 consumidores, embora a distância em relação aos principais ainda é bem significativa, mas já é uma notícia muito boa que o Brasil já aparece aí em 10º lugar, né? Importante, eu sempre faço questão de dizer, na década de 90, início da década de 90, praticamente 100% da amêndoa processada no Brasil destinava-se ao mercado externo. Hoje, uma boa parte já fica no mercado doméstico. Bom, olhando ainda esse quadro, a gente vê aí a questão dos Estados Unidos, né, que hoje são os principais destinos da amêndoa brasileira, da amêndoa de caju brasileira, embora a nossa participação seja muito pequena naquele mercado, mas só para dar uma ideia, essa amêndoa de castanha de caju ela é classificada como a segunda ou a terceira noz mais cara comercializada nos Estados Unidos, né? Apenas a macadâmia e a noz pecan tem um preço superior à amêndoa de castanha de caju. E uma coisa importante é que a castanha de caju ela tem um mercado bem estabelecido, bem consolidado nos Estados Unidos e possui uma grande variedade de utilizações naquele país, né? E a gente vai dar um mergulhozinho agora nesse próximo slide, quando a gente falar sobre a questão de nichos de mercado, né? Então, vamos ver agora. Então, falamos até agora de castanha, né? Falei apenas de castanha. Eu acredito que alguém já deve estar perguntando, bom, não vai falar sobre caju? Não vai falar sobre os coprodutos do caju? Bom, eu falei em cenário nacional e internacional, mas uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é que o Brasil, ele é um dos, talvez, únicos países no mundo onde o caju ele tem um aproveitamento diferenciado, né? Na maioria daqueles 46 países que cultivam o cajueiro no mundo, o pedúnculo, o caju, ele é totalmente desperdiçado, né? Mas é aqui onde eu vejo um nicho de mercado, uma oportunidade, falando em termos de futuro para o Brasil, mas não um futuro apenas de blá blá blá, de promessa, né? Principalmente com relação à questão do mercado vegano e vegetariano no Brasil, Estados Unidos e Europa, né? Então, existe assim, grandes possibilidades para as carnes ditas vegetais, com a grande perspectiva para a fibra do caju, como também as bebidas vegetais à base de amêndoa de castanha de caju. Evidentemente que ainda falta muito chão pela frente. As pesquisas precisam ganhar uma maior velocidade em termos de concretização, de acabamento, né? Assim, o que eu vejo é uma demora muito grande para que os resultados das pesquisas, elas, de fato, se concretizem em aplicações práticas para a sociedade, né?
Então, por exemplo, nesse caso, acho que assim, a gente vê nitidamente a importância da parceria público-privada no sentido de, vamos dizer assim, ser uma espécie de um catalisador para aumentar a velocidade com que essas coisas cheguem, né? E por sua vez, a questão dos alimentos orgânicos, né? É outra coisa que também é um outro nicho de mercado ainda, que talvez, não sei nem se possa ser considerado ainda como nicho, né? E que diz respeito ao crescimento do setor de alimentos orgânicos, né? E oportunidades para desenvolver produtos de caju orgânicos certificados, né? Que podem ser comercializados a preços premium, né? Por exemplo, em 2009, entre 2009 e 2018, as vendas no varejo de produtos orgânicos na União Europeia cresceram cerca de 121%, né? Quer dizer, essa é uma oportunidade que falta, talvez, assim, mais inteligência para a gente entrar nessa história, né? Que é um momento que a gente vai falar ainda um pouquinho agora nesse próximo slide, né? Já que nós falamos de inteligência, né? Então, vamos ver esse próximo slide, por favor. Bom, então, ainda falando de cenários, precisamos falar da agrointeligência na cajucultura, né? Vitor, que diabo é isso? Agrointeligência, né? Usando a expressão bem cearense aqui, que diabo é isso? A agrointeligência ela passa pelo uso da automação para a redução de custos e aumento da produtividade na cajucultura. Então, esse é um dos grandes gargalos do setor na atualidade, né? Às vezes eu me pergunto, nós avançamos bastante na questão da genética do cajueiro, mas deixamos a desejar na maior parte do restante do sistema de produção do cajueiro e de tudo que gravita em torno desse sistema de produção, né? Então, esse é um dos grandes gargalos, tanto na produção como no processamento. Essa questão da automação, né? E é um desafio que precisa ser enfrentado, tanto pelos setores públicos, entes públicos, como ente privado, né? No sentido de desenvolverem máquinas e implementos que atendam às necessidades do setor como um todo. A gente sabe que algumas iniciativas já vêm sendo desenvolvidas, especialmente por empresas nacionais e indústria de processamento. Já existe no mercado algumas máquinas de poda que estão sendo usadas de fabricação nacional, como a que nós vemos aqui no slide, bem como algumas experiências que estão sendo conduzidas pela indústria nacional para o desenvolvimento de implementos que possibilitem a colheita da castanha de caju no chão, né? Como também pode ser visto no slide. Mas ainda são protótipos, são coisas que estão em andamento, né, que ainda vão levar um tempinho para chegar, né? Mas que já deveriam existir, né? Eu acho que avançamos em áreas mais complicadas, como da genética, mas ainda estamos devendo bastante nessa parte, né? E alguns equipamentos que desenvolvidos no Vietnã estão sendo importados por indústrias locais e estão sendo testados para o descastanhamento, que é uma operação também que pesa bastante no custo de produção, né? Até mesmo drones já começam a ser testados para aplicação de insumos agrícolas via aérea, como vemos na foto. Mas nós precisamos avançar nesse sentido, né? Bom, próximo slide. O próximo slide, por favor. Bom, então, para concluir, eu entendo que temos algumas lições de casa a cumprir, se quisermos, de fato, usufruir de uma cajucultura que almeje um futuro, eu diria assim, um futuro sustentável, uma cajucultura moderna que permita que em 10 anos possamos atingir um patamar de 300 mil toneladas de castanha por ano, né? Evidentemente que não vão ser com programinhas tímidos, né? Como o que nós vemos acontecendo nos últimos anos, no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte. Realmente teria que ser algo mais robusto, né? E
que nós teríamos que, talvez, estabelecer alguns pontos que constituiriam, vamos dizer assim, o dever de casa, as lições de casa, que é o que nós vamos falar agora nesse próximo slide. Não é? Por favor. E quais seriam essas lições? Próximo slide, por favor. Bom, em primeiro lugar, você adiantou o slide, eu não concluí ainda a palestra. Obrigado. Primeiro, a organização do setor, né, a cadeia produtiva. Né, mais do que nunca, eu vejo a necessidade de integrar as atividades de produção, de industrialização e comercialização, de forma a reduzir a participação de intermediários no processo de comercialização. Esse é um ponto terrível ainda que, historicamente, tem perdurado. Né? Vê, agora mesmo nós estamos passando por uma queda de safra em muitas regiões. Algumas regiões, a safra praticamente foi reduzida a zero. Em algumas regiões grandes produtoras, né, por vários fatores. E a gente vê ainda os intermediários ainda desafiar a lei da oferta e da procura. Né? Quer dizer, não tem matéria-prima, mas até essa lei está sendo descumprida, a lei da oferta e da procura. Então, essa melhor articulação, certamente, vai favorecer a cadeia como um todo. Né? Porque tem que ser uma relação ganha-ganha, não pode só um ganhar. Né? E, geralmente, o que acontece é que a corda só quebra mais para o lado do mais fraco, que é o cara que está lá na ponta no dia a dia. Né? Será que não seria a hora da criação de um ente assim, mais robusto para a cajucultura, não chapa branca, a exemplo do que já existem para outras culturas de importância econômica para o Brasil, como o café e os citros, por exemplo? Né? Então, essa é uma lição de casa. A segunda de respeito à questão do aproveitamento integral. Né? Na minha opinião, nós precisamos agilizar o desenvolvimento de coprodutos do caju. Né? E por falar em coprodutos, pelo amor de Deus, não vamos falar subprodutos do caju. A palavra sub já dá uma ideia de inferioridade. Então, vamos falar coprodutos, que acho que é uma coisa mais decente. Então, a questão do suco do caju desodorizado, assim, na minha opinião, também seria um grande avanço para a cadeia como um todo. Né? E também acho que seria o início da virada de mesa. Né? Um outro ponto dessa lição de casa seria a questão de novos mercados. Né? Além da busca de novos mercados, não só no exterior, mas doméstico, né? E principalmente doméstico. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que nós temos um mercado doméstico com milhões de consumidores. Né? Existem estados aqui dentro do Brasil que são verdadeiros países. Né? Você pega um estado de São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Um potencial grande de consumo, e que era uma coisa que precisava ser melhor trabalhado pelas esferas, por todas as esferas governamentais, municipal, estadual e federal. Assim, é de causar espanto você se hospeda num hotel em Beberibe ou em Cascavel, na Praia da Caponga, por exemplo, e no café da manhã, em pleno período de safra, você vê lá maçã, uva, e você não vê um caju. Né? Então, essa coisa ela precisa ser melhor trabalhado, né? No sentido de desenvolver campanha para o aumento do consumo do caju e seus coprodutos. Né? Outro ponto é de respeito à questão da produção doméstica. Né? O Brasil ele pode fazer a diferença em relação aos seus competidores. Né? Nós temos tecnologia. Infelizmente, essa tecnologia ela tem demorado muito a chegar no campo. Né? Você vê os principais clones de cajueiro que foram lançados pela EPAS em 1983, que foi o 76, o 09, o 1001 e o 06. Ainda tem gente que não planta o cajueiro, não. Você vê no Ceará, 56% da produção cearense de castanha hoje já vem do cajueiro
do cajueiro anão, mas ele só ocupa 35% da área colhida. E vamos dizer assim, é a pátria do cajueiro anão precoce, é o Ceará, Pacajus. Foi lançado em 1983, o CCP 76 e o 09, Telepasse, né? Então, essa coisa precisa ser melhorada. Um programa mais agressivo de renovação dos pomares. Não é um programazinho assim, tímido, de distribuição de mudas, substituição de copa, que é outra coisa que eu acho que tem que acabar com essa história de substituição de copa, né? Não tem, vamos dizer assim, usando a expressão bem nossa aqui, não tem cabimento, a essa altura do campeonato, você fazer substituição de copa em plantas com quase 50 anos de existência, né? Bom, e a meta, então, desse dever de casa, né, a lição seria o quê? Num período de 10 anos, se chegar a uma produção de 300 mil toneladas de castanha. Aí sim, aí nós poderíamos falar de igual para igual, poderíamos ocupar novamente espaço no cenário internacional, né? E com certeza essa atividade que, vamos dizer assim, é rica em termos de geração de emprego e renda e que produz numa época do ano em que a maioria das culturas não estão produzindo, nós, de fato, ganharíamos muito, né, em termos econômico, social e ambiental, né? Sustentabilidade é a palavra-chave. Então, acho que praticamente era essa mensagem que eu tinha preparado para trazer aos participantes desse 13º Caju Nordeste. Esses são os cenários que visualizo e coloco-me à disposição para eventuais debates. Mais uma vez, dizer da satisfação de estar aqui, agradecer aqui ao amigo Aquino pelo convite para participar desse evento e mais uma vez, muito obrigado e estamos à disposição para eventuais questionamentos, perguntas, críticas e o que vier. Oi, Vitor Oliveira. Nós temos uma pergunta. O senhor Aquino quer falar com você, quer fazer uma pergunta para o senhor, tá certo? E, já aproveitando o ensejo, eu gostaria de agradecer a presença do Egberto Targino, da Ematerce. Bom dia, seu Egberto Targino. Ele está nos assistindo online. Vitor Hugo, bom dia, mais uma vez. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Olha, a sua palestra realmente veio ao encontro, pelo menos do que a gente pensava em relação ao progresso da cajucultura, que ela está passando esse tempo de pandemia, 2 anos parado praticamente, e estamos retomando agora, embora que você no blog da cajucultura, eu vou assistir muitas lives suas, entrevistando pessoas que contribuíram muito para o surgimento da cajucultura. Mas nós fizemos uma programação, não sei se você se atentou a ver a programação total, e nós tivemos ontem aqui o Marlos, nosso colega e seu colega de Embrapa, né, que ele falou sobre a inovação tecnológica. Ele deixou muita coisa em aberto, muita coisa factível de se fazer para soerguer a parte tecnológica da cajucultura. Agora, em relação a esse cenário que você traçou aí, eu acho que é um complemento mais do que ele falou. E eu gostaria de lançar um desafio para você e que todos que estão nos assistindo se empenhem, né, numa campanha, quando você fala que seria um ente mais robusto para a cajucultura. Eu achei isso fenomenal, essa sua ideia. Que a gente analise de 2017 para cá o que aconteceu com a cajucultura. A queda na produção, queda na produtividade, a queda na produção de castanha, de almendro também, e, consequentemente, a queda na exportação. Isso é um quadro muito triste para nós e para os 3 estados que nós estamos representando aqui, principalmente Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que detém 92% da produção, como você bem mencionou. Então, eu queria saber o resultado após evento, após 13º Caju Nordeste, o que poderíamos fazer. E eu gostaria de que você se empenhasse conosco nessa programação para ver que ente robusto é esse
que nós criaríamos para melhorar a situação da cajucultura na região. Perfeito, Aquino. Antes de tudo, quando eu falei, inclusive, eu faço sempre questão de dizer não chapa branca. Por quê? Exatamente. Acho que a gente teria que cortar qualquer vínculo com as esferas municipal, estadual e federal. E a exemplo do que já existe para outras espécies, como eu mencionei, tá? Dos citros, próprio café. Você tem a Fundecitrus, por exemplo, em São Paulo, que é uma instituição que presta um trabalho assim fenomenal, fantástico, né? E os números da cajucultura, né? Eu falei aqui sobre volume exportado, são números que, por exemplo, quando nós olhamos a pauta de exportações do Ceará, a gente vê que as exportações, pegando só os produtos do setor agrícola, as exportações de amêndoa, de castanha de caju, elas estão lá em primeiro, no ranking primeiro, inclusive ganhando de frutas frescas, né? Mas o que a gente vê é que o setor da cajucultura, ele não tem voz, é um setor sem voz, né? E para um ente robusto, o que nós precisaríamos? Precisaríamos envolver esses dois outros parceiros, que o Ceará, aliás, o Piauí e o Rio Grande do Norte, e criar algo, assim, eu estou pensando alto aqui, algo como, por exemplo, a Fundecitrus, né? E inclusive tem colegas no Piauí que já tiveram lançando essa ideia, mas é uma coisa que tem que partir da união conjunta desses três estados, né? Algo, assim, mais grandioso, com metas mais ambiciosas, né? Porque nesse andar, assim, eu não vejo como nós possamos dar essa virada de mesa. Aí eu não quis me aprofundar, mas assim, o meu temor, Aquino, é que se nós não tomarmos uma posição assim mais agressiva, o que vai acontecer nós vamos não só importar matéria-prima, castanha, mas também vai começar a vir amêndoa de castanha de caju de fora, né? Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Então, eu acho que nós temos que pensar de uma forma mais ousada e menos poética nessa atividade, né? E estou à disposição para me engajar nessa luta. Tranquilo, pode contar comigo. Pois, Vitor Hugo, muito obrigado e faremos conjuntamente.